No vídeo de hoje, iremos apresentar sobre alguns mistérios que estão em volta da Bíblia e das Escrituras acerca do casamento. Afinal, por qual motivo Deus ordenou que o homem deixasse a sua mulher, seus pais, e unissem a sua mulher e tornasse uma só carne? Vamos aqui à meditação de alguns textos. O primeiro texto que iremos ler está em Oséias, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beire, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse, pois, o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho, e disse, o Senhor, põe-lhe o nome de Gisrael, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Gisrael sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Então nós temos aqui um texto histórico. Oséias ele foi rei no reino de Israel do Norte, cuja capital era Samaria, e Deus manda ele tomar como esposa uma mulher que era uma prostituta. E quando ele foi gerando filhos com ela, Deus ordenou que ele fosse colocando alguns nomes, dentre os quais Gisrael, que significa visitarei o sangue de Israel na casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. O princípio dessa palavra, essa palavra tem a sua aplicabilidade para o povo daquela época, mas também tem uma aplicabilidade ainda mais profunda, porque essa palavra vai se referir ao próprio Jesus Cristo e à igreja, conforme nós veremos adiante. Livro de Efésios, capítulo 5. Versículo 31. Efésios, capítulo 5, versículo 31, que diz assim o texto: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão os dois numa carne. Grande este mistério, digo também a vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, nós temos aqui esse texto, onde o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele vai dizer que o homem, ele deve deixar o seu pai e sua mãe e se unir à sua mulher em casamento. E ele vai ainda mais profundo. Ele diz que a partir daquele momento os dois são uma só carne. E aí ele vai resgatar um processo, ele vai resgatar uma mensagem espiritual na qual vai se referir à questão de Cristo e a igreja. E vai apontar ainda dizendo que esse mistério é ainda maior. Quando Deus ele cria a mulher a partir de Adão, ele fez isso não por mera vontade ou por uma simples razão ou por um mero acaso. Quando Deus tira Eva do próprio corpo de Adão, conforme está relatado, e faz o casamento dos dois, ou seja, Eva era carne e ossos do próprio Adão, era como se fosse um clone do próprio Adão, porque veio de dentro dele. Deus ali está anunciando algo espiritual ainda mais profundo, que não abordarei nesse vídeo em questão. Mas ele está anunciando algo ainda mais profundo. E referente ao casamento, por que é necessário que não haja adultério? O que é a palavra adultério? Adultério é quando você adultera a essência de uma substância. É a palavra adultério quando se refere à gasolina
que tem os seus componentes adulterados no posto. Então a palavra adultério tem a ver com adulterar, alterar algo. E prostituir significa fazer a mistura. Você tem uma mensagem e você pega essa mensagem e você prostitui ela. Você adiciona coisas ou retira coisas dessa mensagem por questões de dinheiro. Então isso é prostituição, se aplica dentro desse contexto. E também da questão do ato sexual. Então, nesse sentido, eu vou abrir, o texto bíblico que se encontra no livro de 1 aos Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, que diz assim, capítulo 7, versículo 5. Diz assim: Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto, como que por permissão, e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom que fiquem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Então aqui a gente tem esse texto que vai falar a respeito, esse texto aqui ele vai descrever a respeito da questão do casamento, da questão por exemplo, de um não se defraudar ao outro, não se negar ao outro, no sentido do que? De evitar que Satanás venha tentá-los, para levar para a prostituição e para o adultério. E aqui no versículo 4, olha o que diz. Versículo 4 do capítulo 7. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o seu marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-o a mulher. Então, olha aqui que situação. No nosso mundo, nós temos visto várias pessoas que têm tido sérios problemas relacionados à depressão, crise de ansiedade, pessoas que cometem suicídio, que se entregam a vícios, em substâncias, alcoolismo, pela essa questão do que? O que aconteceu, que tem se intensificado, toda a vida teve isso na sociedade, mas tem se intensificado nos últimos anos. A questão dos relacionamentos abertos, a questão das traições tem se intensificado, dos divórcios, da prática sexual antes de se firmar um compromisso sério com a pessoa. E as relações elas estão ficando cada vez mais frias e mais distantes. Inclusive, saiu uma matéria esses tempos atrás, falando a respeito dos aplicativos de namoro, onde os usuários relatam que as pessoas ali estão cada vez mais frias, ou seja, desenvolvem um relacionamento e passado ali poucas semanas ou às vezes um mês, a pessoa esfria e se distancia. E isso tem gerado impactos na vida das pessoas. Por quê? Porque, querendo ou não, todas as vezes que se constitui uma união, e não necessariamente tendo como a finalização atos sexuais, mas quando se consolida um vínculo, um compromisso, onde ambos mentalizam, o próprio Jesus Cristo vai dizer que a partir do momento que um homem olha uma mulher e cobiça ela, ele já cometeu adultério. Então, Jesus está explorando essa questão mental, que é essa questão da alma, que é essa questão vibracional e a questão do espiritual. Então, quando essas pessoas contraem essas relações dessa forma, de maneira desprecavida, ou quando tem um namoro, quando tem um casamento frio,
ou seja, onde não há a fidelidade, acontece, você abre, é como se abrissem portas para que depressão, crise de ansiedade, problemas emocionais e para que tragédias possam ocorrer. A gente vê nos programas jornalísticos de ocorrências policiais, cada vez mais, de cada 10 notícias trazidas nesses programas, 4 delas são relacionadas a homicídios, suicídios causados por ciúmes, causados pela pessoa não aceitar o término de um relacionamento. E isso ocorre não por uma mera por um mero egoísmo ou intolerância das pessoas, mas isso tem uma influência no seguinte ponto: toda relação humana afetuosa, ela gera conexão. Então, nesse sentido, é necessário ter muito cuidado para que tragédias não venham a ocorrer. Pessoas que estão sofrendo nesse momento, diante de relacionamentos mal resolvidos, têm que procurar fazer orações, se santificar, e orações no sentido, em que sentido? Pedir a Deus para que ajude-o a superar toda mágoa, toda tristeza e fazer uma oração forte, fervorosa, para que todas as conexões e alianças de sangue e emocionais que tenham sido feitas possam ser desfeitas. O vídeo de hoje é isso. Estamos aí na semana do Dia dos Namorados, então foi um intuito, de meu intuito, trazer esse vídeo, né? Porque tem muitas pessoas que estão aí errando por falta de conhecimento, conforme escreveu o próprio Oséias. O próprio Deus inspirou Oséias para escrever: esse povo perece porque lhes falta entendimento.